pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Heloísa e eu sou uma das professoras do projeto Conquista Enem. Na aula de hoje nós vamos estudar a Antiguidade Oriental. E para entender esse período histórico nós vamos estudar todas as civilizações que fizeram parte dela. Mas antes disso, a gente precisa lembrar que os historiadores denominaram essas civilizações como teocráticas de regadio do crescente fértil. E para entender elas, nós precisamos entender por que esse nome foi dado. Bom, civilizações teocráticas são civilizações que seguem as leis baseadas na religião, ou seja, política e religião andam juntas. De regadio significa que essas civilizações elas precisam para o cultivo dos seus grãos de rios baseados no sistema de cheias e vazantes. E o crescente fértil é a região onde estão localizados os principais rios de regadio, e sem eles, essa região não seria fértil. A primeira civilização que nós vamos estudar é o Egito Antigo. Foi a civilização mais duradoura da Antiguidade Oriental e a que melhor representa o sistema de regadio do crescente fértil. A sua origem está ligada com a instalação de comunidades aldeãs chamadas nomos, 5000 a.C. nas margens do rio Nilo. Com a instalação das comunidades ao redor do rio Nilo, surgiu a necessidade da construção de obras de irrigação, e isso fez com que as comunidades se unissem e, consequentemente, levasse a uma concentração de poder. Com essa concentração de poder foram formados dois reinos, o Alto Egito ao sul e o Baixo Egito ao norte. Esses reinos entraram em guerra e teve como vitorioso o Alto Egito. Nenés foi coroado como faraó e deu início ao Império Egípcio. A economia dessa civilização era basicamente baseada na agricultura, na pecuária e no comércio. Os egípcios foram os responsáveis pela criação dos grandes canais que permitiam a agricultura. A economia egípcia era baseada basicamente na agricultura, na pecuária e no comércio. Os egípcios foram os responsáveis pela criação de grandes canais que permitiram a agropecuária na região. A sociedade era estamental, com exceção dos escribas, que eram camponeses que se destacavam e eram designados para esse cargo. A religião era politeísta e antropozoomórfica. Antropozoomorfismo são aquelas criaturas que elas possuem metade animal, metade humano. Essas religiões são politeístas porque elas não acreditam na perfeição divina, ou seja, os deuses eles possuem seus defeitos, mas possuem também suas qualidades. Com Amenófis IV, o Império Egípcio passa por uma tentativa de reforma religiosa. Esse faraó temia o poder de sacerdotes e queria reduzir um pouquinho sua influência, então ele tentou instalar o monoteísmo, mas ele falhou. Vale lembrar também que o faraó era uma divindade e os egípcios eles acreditavam na vida após a morte, por isso que eles realizavam a mumificação, para que o corpo não se deteriorasse quando eles revivessem. E é importante destacar também que a civilização egípcia contribuiu para a nossa sociedade e o nosso avanço em vários aspectos, entre eles a ciência, a matemática, a medicina, a astronomia, a arquitetura e até a escrita, lembrando da Pedra de Roseta que possui 3 tipos de linguagens que contribuíram para que a gente pudesse ler e escrever nos dias de hoje. A próxima civilização que a gente vai comentar aqui são os fenícios. Os fenícios, eles não possuem uma unidade política e eles eram organizados em cidades-estados. Localizados próximos ao mar Mediterrâneo, que é uma região que não é fértil, eles precisaram se basear no comércio para sobreviver. Como era próximo ao mar, o comércio marítimo foi o que se destacou, e eles são considerados os grandes navegadores da época. E como não possuía uma moeda, a forma de comércio era baseada no escambo, ou seja, na troca de produtos. Os fenícios, como eles comercializavam com diversas regiões, eles precisavam facilitar a sua comunicação, então para isso eles criaram um alfabeto. A próxima civilização a ser estudada são os hebreus. É importante saber que os hebreus são os únicos da Antiguidade Oriental monoteístas, ou seja, eles são os únicos que acreditam em um só Deus. A economia deles era baseada na agricultura e no comércio. Quando estudam a história dos hebreus, é importante destacar 3 eventos: o êxodo, a cisma e a diáspora. Por 400 anos, os hebreus eles foram escravizados, e a sua libertação foi conhecida como êxodo. O êxodo é a fuga dos hebreus do Egito em busca de uma terra prometida. A cisma ocorreu anos após o êxodo, com a morte do rei Salomão, que resultou na divisão desse reino em 2, reino de Judá e o reino de Israel. A diáspora foi quando os hebreus eles foram expulsos da Palestina pelos romanos com a destruição do Templo de Jerusalém. A região da Mesopotâmia é a região localizada entre os rios Tigres e Eufrates. Nessa região se destacam 4 povos: os sumérios, os acádios, os assídios e os babilônicos. Os sumérios foram a primeira civilização do mundo, ou seja, eles foram o primeiro a ter escrita, religião e práticas de regadio. Dentre os legados deixados pelos sumérios se destacam a escrita cuneiforme, a matemática, a roda e a arquitetura. Dentro da arquitetura, um modelo que se destaca muito são os zigurates,
que foi uma construção utilizada para a formação de escribas, formação de militares, pagamento de impostos e dentre outras muitas funções. Os sumérios eles foram conquistados por 17 povos, mas mesmo assim a cultura deles é a que perdura até os dias de hoje. A Acádia era uma cidade suméria que começou a crescer e conquistar as outras cidades, dando origem aos acádios. Sargão I foi o primeiro imperador acadiano. Ele mantinha nas outras cidades a autonomia política, cultural e religiosa. Ele somente administrava essas cidades e coletava seus impostos. Os assírios, eles são povos extremamente militarizados e violentos vindos do norte que conquistaram a Mesopotâmia e o Egito. Eles se mantiveram no poder por 200 anos. A sua tamanha violência e militarização foi responsável pela sua ascensão nesses 200 anos, mas também foi responsável pela sua decadência, porque gerou muitas rebeliões e a queda do seu império. Os babilônicos eram uma cidade acadiana que se destacou pelo seu poder financeiro. Eles também são os responsáveis pela criação do primeiro código de leis, conhecido como Código de Hammurabi, e também pela Lei de Talião, mais conhecida como olho por olho e dente por dente. É importante destacar também o Império Neobabilônico ou o Segundo Império Babilônico. Os caldeus são um povo que destruiu os assírios e tornaram a Babilônia a capital novamente. Nabucodonosor é um imperador que se destaca, ele que é o responsável pelos jardins suspensos e por escravizar os hebreus. O Império Neobabilônico ele se destaca pela matemática e pela astrologia. A última civilização que nós vamos estudar aqui nessa aula são os persas. Os persas foram os responsáveis por conquistar todos os povos da Antiguidade Oriental. O seu sucesso se explica por diversos motivos. O primeiro deles, os persas construíram estradas para facilitar a comunicação e a ligação entre todas as regiões. Por ser um império muito grande, era necessário fazer isso. O imperador também designou para cada região sátrapas. Os sátrapas eles eram considerados os olhos e os ouvidos dos reis. Então, eles transmitiam as informações de um lado para o outro para que o rei pudesse governar da forma necessária. E também foram criados correios. Os correios eram para facilitar essa comunicação. O fim do Império Persa ele é caracterizado pelas guerras médicas, que são as guerras contra os gregos.